Fala, galera. Tava aí mais um dia de live. Comenta pra mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Essa de agora, 6 horas, é a primeira live, tá, do dia. 8 horas vamos ter outra. Então, fica ligadinho aí, que hoje tem conteúdo massa aí pra vocês. Galera, se estiver tudo ok, clica no aviãozinho aqui, compartilha aí com pelo menos 2 amigos, que hoje a gente vai chamar aqui um dos grandes nomes aí da engenharia, na área de empreendedorismo, que fez com louvor empreender na engenharia, numa época que poucas pessoas faziam isso, né? Então, vai ser interessante aí, que é o Eduardo Micail. Se vocês não conhecem, né, da Engenharia 360, hoje ele vai vir aqui bater um papo com a gente sobre empreendedorismo na engenharia. Espero que vocês possam tirar muito conteúdo, né? Se tiver dúvida também, vão comentando. E é isso aí. Então vamos lá, acho que ele já tá aqui. Fala, Camila. Fala, Micael, beleza? Seja Tudo bem-vindo certo e aí. você? Muito Tudo obrigado. certo, graças a Deus. E aí, hoje aí Maravilha. fizemos uma live mais cedo. E acho que é a primeira vez, né, que você vem aqui no perfil. Isso, primeira vez. A gente fez aquela no final do ano, né? Lá Aham. do 360. Um imenso prazer aí estrear com vocês aqui. Seja muito bem-vindo. E, gente, tem gente perguntando do tema da live. Deixa eu colocar aqui empreendedorismo na engenharia. Muita gente aí já conhece o Micael, que, né, é um grande nome aí nessa área e revolucionou, né, Micael, o empreendedorismo naquela época Obrigado. que poucas pessoas tinham atinado para isso. E A graças a gente. Deus, muita gente aí te inspirou, né, em você, inclusive eu. Mas é Que sempre um honra, prazer. obrigado. Então vamos lá, Caio, conta um pouquinho aí de sua história. Quem é Vamos lá, você? então. Como é que é? Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Micail, eu sou engenheiro civil e também administrador de empresas. Então, falando da minha formação, eu vim primeiro da administração, com especialização em marketing, passei pelo mercado de comunicação, tive agência, fali agência, depois entrei de sócio em uma outra agência, foi super bem, aí a gente vendeu a operação, depois de fazer o Salão das Duas Rodas para a BMW, a parte de digital deles, que também era num momento ali que estava começando a se falar de digital e tal, redes sociais. E aí foi bem bacana, foi um baita aprendizado. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu sempre tive muito contato com a engenharia, com a construção civil, por conta do meu pai. Quando ele era vivo, ele sempre trabalhou com investimentos em engenharia civil, construção civil, empreendimentos e tal, e eu acompanhava isso desde pequeno, sempre gostei muito. Um detalhe que na época que eu fui escolher a minha primeira graduação, eu não optei por fazer engenharia, apesar de ter todo o incentivo e tudo mais. Naquele momento eu achava que eu deveria ir, porque pelo o contexto que eu estava vivendo, onde eu estava trabalhando e tudo mais, eu achei que eu precisava aprender um pouco mais de negócios, de gestão de pessoas, de marketing, que aí depois foi a especialização que eu fiz. E aí, quando eu estava depois já formado há algum tempo, no momento ali buscando um novo desafio, mais aprendizado, mais conhecimento, estava pesquisando se eu ia fazer alguma pós-graduação, enfim, para onde eu ia seguir. E aí que eu resolvi resgatar essa ideia antiga, esse sonho antigo de fazer engenharia civil. E aí a gente, conversei bastante até com meu pai e tudo mais, a gente tinha alguns projetos em vista, e aí eu resolvi fazer engenharia civil. Durante esse processo eu decidi que ia fazer 3 vezes e desisti 3 vezes. Só na quarta vez que eu peguei e falei, não, quer saber?
se eu ficar pensando só nas dificuldades, eu não vou fazer mais nada, porque a gente precisa estudar constantemente. Quem para de estudar, para no tempo, né? Então, e aí eu peguei numa sexta-feira, fui fazer a matrícula, a aula começava na segunda, e, poxa, foi a melhor decisão que eu tomei, porque é aí que eu entrei para esse mundo de cabeça, né? Aí, enfim, no meio da faculdade eu perdi meu pai e tal, mas continuei aí na saga da engenharia. Aí, lá no começo, em 2012, 2011, 2012, ali que a gente viu começar essa febre de blogueiros, enfim, principalmente blogueiros de moda, né? As blogueiras que estavam começando esse mercado. Aí não tinha nada de engenharia nesse momento, né? Aí, para quem conhece também o Eduardo Cavalcante, que era meu sócio, a gente começou nesse meio juntos e a gente começou a suprir necessidades do mercado, que muita gente nem sabia que precisava e tal. A gente identificou essa oportunidade, começou aí o blog da engenharia na época, e aí eu trouxe toda a bagagem que eu tinha de marketing digital, de negócios digitais, com o que eu tinha das minhas agências. E aí foi o momento que eu identifiquei uma oportunidade de a gente transformar aquilo num negócio. E aí, trabalhando com a parte de produção de conteúdo e tudo mais, a gente começou a ter muito contato com as marcas, as marcas de todos os tipos de engenharia começaram também a nos procurar para a gente fazer projetos digitais, e aí começou a decolar. Então, quando a gente começou nesse segmento aí de engenharia na internet, eu costumo brincar que a internet era mato, né? Naquele tempo, porque não tinha ninguém que fazia. Eu, por exemplo, eu compartilhava muito do meu dia a dia na obra através do Snapchat, que não tinha nenhum Instagram Stories ainda. Então, quando eu comecei lá, eu mostrava, fiz até retratei inclusive também a reforma do meu apartamento, que só deixei as paredes, fiz tudo do zero, a infra de elétrica, de hidráulica, fiz literalmente tudo. Que E legal. mostrei todo esse processo, mostrava todo o meu dia a dia de obra. E aí começou a criar um engajamento, o público começou a acompanhar, a interagir mais, e começou essa história aí. E aí depois o Instagram lançou também o recurso de Stories, e aí começou muita gente a fazer. Aí nesse momento eu comecei a pensar se valia a pena concorrer, porque tinha muita gente boa também, da mesma forma compartilhando conhecimento e tudo mais, e eu estava num momento que eu estava muito sobrecarregado de trabalho, de projetos e tal. Eu falei, quer saber, eu vou focar no que realmente a gente sabe fazer e vou ajudar, inclusive, quem precisar a crescer nesse segmento também. Então, eu consegui ajudar bastante pessoas aí que pediram ajuda, assessoria e tudo mais. E aí eu foquei na parte de conteúdo. Então, hoje em dia, raramente eu mostro, tanto que até o perfil da minha construtora tá meio parado, porque eu não estou focado em compartilhar conteúdo por lá. Realmente eu estou focado em produzir conteúdo para engenharia, para todas as engenharias através do portal. Então, hoje minha área de atuação ela está um pouco dividida na parte de construção residencial, comercial, pequeno e médio porte, e também recentemente, no ano passado, eu ingressei aí no segmento de leilão imobiliário. Então, eu estou estudando bastante ainda a respeito disso, fazendo alguns negócios, tal, mas ainda bem no começo. Estou no momento de aprendizado ainda. Em paralelo a isso, hoje, falando do digital, o ano passado a gente separou a sociedade, eu e o Cavalcante, por motivos pessoais de trabalho. Então, cada um tinha um foco e aí a gente achou por bem separar as coisas e tal. E aí, como eu já tinha a produtora e tinha outra produtora audiovisual de vídeo que já era minha parceira há muitos anos, inclusive era de um amigo de escola, inclusive, a gente resolveu fazer uma fusão das duas empresas. E aí a Digital Bronx, que era inclusive a produtora que fazia toda a produção do blog da engenharia, do Engenharia Depressão, que também era meu, e do Engenharia 360, blog da arquitetura, desculpa, a gente pegou e fez a fusão das duas produtoras
E aí a gente abriu muito o leque. Então, hoje a gente, como produtora, nós somos a Bronx Content, o Engenharia 360, o Engenheiro de Sucesso também são plataformas da nossa produtora, são produzidas in-house, e a gente faz uma outra série de projetos aí para diversos segmentos, não só para engenharia. Para engenharia, ainda assim, representava grande parte, mas a gente tem a parte de direito, de vários outros projetos, projetos de séries para TV, enfim, a gente faz bastante coisa aí no mundo digital. Tem bastante também influenciadores, produtores de conteúdo buscando a gente para ajudar a produzir tanto conteúdo para o canal de YouTube, porque a gente tem lá 2 estúdios, tem um estúdio de podcast, e também para a produção de cursos. Então, tem um nicho bem legal aí que a gente tem trabalhado com a Bronx lá. E então hoje minha área de atuação está um pouco dividida com o digital, com a produtora e com a construção. Estamos mais ou menos aí. E como eu gosto de dizer, o empreendedorismo, quando você tem isso como um modo de vida, estilo de vida, naturalmente você vai tendo outras ideias e projetos e tal. Então tá sempre aí surgindo coisas novas. Isso aí. Tá, grande exemplo aí, né? Que não ficou engessado na engenharia. Você foi aproveitando, né, as oportunidades, mesmo quando era algo, digamos assim, escondido. Snapchat, imagina, você produzir conteúdo no Snapchat que na época É. ele era usado para mandar foto para amigo, coisa bem informal, né? E você E eu conseguiu. relutei para começar a usar o Snapchat. Eu não era muito a Sensacional. favor, Pois mas foi é, bem e legal. assim, o Instagram, ele também não tem tanto tempo assim nessa questão dos stories. Não, não é. E, e até essa questão de conteúdo, eu comecei a produzir conteúdo aqui em 2017. 2017 ainda, digamos assim, era mato. Então não tinha muitas pessoas fazendo isso. Imagina você começou lá em 2012. Então foi É. numa época que, né, com certeza foi bem mais difícil para a questão de recurso e tudo mais, e você conseguiu caminhar e, né, trazer esse público todo que vocês têm hoje, né? Um dos grandes, um dos maiores, né, perfis aí de engenharia do Brasil. E é Uhum. interessante você falar essa questão que você não é só a engenharia, mas tem outras áreas também que você empreende, que muita gente ainda tem esse preconceito, né, de engenheiro formado, ele tem que trabalhar com obra, ele tem que trabalhar com projeto, ele não Não pode trabalhar em necessariamente. outra área. O que eu gosto sempre de falar, que é a questão de você vê uma oportunidade. E a gente, engenheiro, a gente tem uma visão, né, digamos assim, mais ampla, que a gente consegue ver coisas que às vezes as outras pessoas não veem. Então, por exemplo, várias empresas recrutam engenheiros para trabalhar em áreas que nem é da engenharia, mas recrutam o Exato. engenheiro porque ele tem uma visão, né, mais ampla, um raciocínio lógico mais rápido. E, obviamente, ele consegue enxergar aquilo que muita gente não enxerga, que é um dos pontos aí que você mencionou muito bem. Eu quero te fazer uma pergunta. Você começou Sim. depois já de formado, né? A questão de empreender. Ou você, na época da faculdade, você empreendia? Como funcionou essa questão? Na época de faculdade, na minha primeira faculdade, eu já tinha essa vontade de empreender, já, principalmente porque eu sempre trabalhei desde pequeno, desde os meus 13 anos que eu trabalho. Eu trabalhava com meu pai, era comércio, era uma distribuidora e tal. E meu pai sempre também foi muito empreendedor, eu nasci nesse meio, então ele sempre me ensinava. E um exemplo que eu gosto até de dar, que isso foi algo que marcou muito para mim. Quando eu era pequeno, antes de eu começar a ir direto, que eu saía da escola, pegava o ônibus e ia trabalhar. é, Quando eu era pequeno, eu ia de sábado, sábado a gente trabalhava meio período. Todo sábado que eu ia, meu pai pegava e me dava R$ 10. Esse era o meu pagamento. E com isso, ele foi me ensinando a poupar, a juntar meu dinheiro para comprar depois que eu queria e tudo mais. Então, foi uma forma de ele me incentivar a empreender. Então, naquele momento, eu já comecei a desenvolver um pouco desse senso de investimento, de oportunidades, para você juntar um capital para você poder abraçar oportunidades. E aí foi mais ou menos onde eu comecei. E na faculdade, na minha primeira faculdade, a gente tinha uma incubadora de negócios.
e essa incubadora de negócios, ela era mentorada pelos professores e por profissionais de empresas parceiras. Tinha também apoio de Santander, enfim, tinha algumas empresas aí. Aí eu tinha sempre uma vontade de montar uma agência de comunicação e marketing e tal, mas com um viés fugindo do comum, do conceito tradicional de agência. E aí a minha ideia era, acho que já indiretamente já tinha um pouco da engenharia na cabeça. Por quê? Aí eu montei todo o plano de negócio, tudo mais, apresentei lá, o projeto foi aceito, fui incubado, convidado a entrar para a incubadora. Aí, porque a grande sacada, resumindo, todos os projetos que eu fizesse para os clientes, eu ia zerar a emissão de carbono. Então, já nascia com o conceito de ser uma empresa verde. A gente estava desenvolvendo parcerias com o Carbon Free e tal, e com algumas entidades que regulamentavam isso para reduzir a pegada de carbono. Então, todos os trabalhos que a gente fizesse para os nossos clientes, eles iam ter um certificado de que toda a emissão que a gente gerou de carbono durante a execução do projeto dele, do trabalho dele, foi zerado. Então ele tinha um selo verde do trabalho dele e isso aí, enfim, Legal. era uma coisa bem bacana, foi um grande diferencial naquela época. E aí, então, durante a faculdade, sim, eu já comecei a empreender. Porque ali, para quem está na faculdade, principalmente, eu acho que ali é o momento de você testar, começar a validar hipóteses, suas ideias, começar a pesquisar várias áreas, porque depois, quando você vai para o mercado de trabalho, você já vai com uma estratégia muito mais assertiva da área que você quer seguir. Porque às vezes você espera se formar, está no final da faculdade e vai buscar uma área para seguir, para especializar, por gosto e por achismo. E aí você dá um tiro no escuro, porque quando você vai efetivamente trabalhar na área, pode ser que você não goste, que você seja um profissional que fique um pouco desiludido com a sua escolha, e aí você pode ser infeliz na sua carreira como profissional, aí você vai começar a falar, putz, engenharia não era para mim, não deveria ter feito e tal. Mas foi por falta de estratégia, foi por falta de teste, validar. Então, eu acho que é fundamental na época de faculdade você começar a testar aí as suas ideias, hipóteses. E para quem quer empreender também, é a hora de você ter ali um relacionamento muito grande com professores, enfim. Tem muitas ferramentas que podem te ajudar nessa fase, você ir preparando, aí depois vai para o mercado de trabalho, continua desenvolvendo o seu projeto. Quando você sentir que é a hora que você está preparado, aí você vai empreender mesmo fora, se você quiser, se não for para empreender dentro da empresa que você trabalhar. Show de bola. E assim, né, muita gente, elas esquecem, né, a questão da faculdade. Porque dentro da faculdade, querendo ou não, você está em uma sala, muitas das vezes aí com 30, 40 pessoas da mesma área, que, né, às vezes a gente já tem empresa, já atua, já, enfim, é do mesmo, né, nicho, digamos assim. E Uhum, muita gente perde a oportunidade de fazer o tal do network, mesmo na sala, né? Muita gente perde a oportunidade de fazer negócios, mesmo sendo estudante, sim. que acaba entrando aquela parte que eu costumo falar, que é a parte de empreendedorismo, né, na engenharia. Desde mesmo você sendo estudante, porque é possível você começar a ganhar dinheiro com a engenharia, mesmo sendo estudante. A gente costuma ver, foi basicamente, né, o que você começou a fazer, que é a questão de empresa júnior, né? Muitas faculdades aí têm empresa júnior que Uhum, fornece essa experiência para os alunos em troca de resultado, em troca de executar o serviço, né? Muita gente faz projeto, enfim, dá tipo, né, uma consultoria. Isso eu acho sensacional, sensacional essa ideia, porque o aluno, né, ele consegue aplicar o que ele estuda e de cara ele está vendo como que é lá fora. Porque não é pessoas de dentro da faculdade, é sem cliente. dúvida. Então, é uma maneira muito interessante
que, assim, querendo ou não, aborda nisso aqui que a Cibele está te perguntando. Olha só, Hum. que conselho você daria para empreendedores multipassionais que têm muitas ideias e dificuldade para selecionar uma ideia? Olha, só puxando um gancho dessa questão que você comentou das empresas júniores e tal, essa é uma grande oportunidade para quem não tem. Tem duas formas. Se na sua faculdade não tem uma empresa júnior, você pode ser um empreendedor, né, pela faculdade, querendo liderar esse movimento junto com a sua faculdade para criar uma empresa júnior. Fora isso, se a sua faculdade já tem, a empresa júnior é uma grande oportunidade para você começar a ter experiência com o mercado e porque ali você vai estar lidando com o mundo real, com o mercado real, com clientes reais, projetos reais e o diferencial, você vai ter mentores ali, você vai ter um monte de gente te assessorando, você vai lidar com várias áreas da empresa e você vai poder errar. Você pode errar ali porque você vai ter o respaldo de outros profissionais e dos mentores para te ajudar. Então, quem tem a oportunidade de trabalhar numa empresa júnior é um grande trampolim para o mercado de trabalho, inclusive. Então, se o mercado de trabalho está difícil, vai para a empresa júnior, porque de lá você vai começar a se preparar. Você não vai perder esse tempo. E aí, você estando trabalhando, é muito mais fácil de você conseguir outras oportunidades. E respondendo a pergunta aqui da Cibele, quando você tem muitas ideias e tem dificuldade para selecionar uma, você precisa fazer planejamento. Acho que para tudo você precisa ter um planejamento, você precisa fazer uma série de análises para você identificar qual das oportunidades é a mais interessante, é a mais viável e tudo mais. Então, o que eu costumo dizer? Tem muita gente que quer empreender, que quer criar uma empresa, um projeto e tudo mais, mas não quer dar os primeiros passos, não quer, já quer começar na prática. Só que para tudo você precisa ter uma estratégia, ter um planejamento. Tem que ter um plano de negócio. Por melhor que seja a sua ideia, por mais certeza que você tenha de que ela é uma ideia muito promissora, você precisa fazer um plano de negócio. No plano de negócio, quando você desenvolve um plano de negócio, inclusive tem vários modelos disponíveis na internet para você buscar e seguir o molde do passo a passo de um plano de negócio. Tem livros também. Tem um livro que eu já li, eu não lembro agora, era um livro marrom, a capa dele, acho que é A Construção do Plano de Negócio, alguma coisa assim. E, inclusive, a pessoa que escreveu foi meu professor na minha primeira faculdade. E aí, durante a execução e elaboração de um plano de negócio, você vai analisar diversas coisas. Você vai analisar o mercado, você vai analisar o seu produto, o seu serviço que você quer oferecer, você vai fazer pesquisas para validar se o mercado realmente aceita, demanda. Você tem que analisar a sua oferta, a demanda, o mercado, que a gente chama de praça, né? No marketing, nessas análises, até mesmo para plano de negócio, a praça é o mercado que você quer atuar. Então, você precisa fazer um estudo, analisar a concorrência, analisar a parte legal, tem muitas variáveis, a parte contábil, financeira. Então, tudo isso tem que ser planejado, colocado na ponta do lápis, para você dimensionar a sua operação e ver se realmente esse projeto ele é interessante para você seguir com ele e colocar em prática. Então, você tem que ponderar, Sibeli, coloca na ponta do lápis para cada tipo de projeto, quais são os prós e contras. Você tem que fazer uma projeção disso e tem que ter essa análise. Aí, com base nisso, você vai fazer toda a parte, o comparativo. E o marketing tem diversas ferramentas que te auxiliam nisso. Até mesmo uma análise SWOT você pode fazer para você conseguir identificar aí quais são os riscos do negócio, as oportunidades que você pode ter nesse mercado, enfim. Tem várias ferramentas, não só essa, mas tem um monte de ferramentas aí que dentro de um plano de negócio você precisa fazer e analisar, estudar, tá bom? Não Show. adianta só ter ideias boas tal, mas uma ideia sem ação não é nada.
Isso é É só uma ideia. verdade. Isso é verdade. É só uma ideia. Tem gente que sempre tem ideia, né? E é normal do ser humano, sempre tem ideia. Às vezes sempre pensa em alguma coisa e não pratica, não executa. Aí passa um tempo, passa, sei lá, 6 meses, um ano, aí vê alguém fazendo aquilo que você pensou lá atrás. Fala, Exato. porra, se tivesse executado, né? Se ficar só no campo do pensamento, não vai para frente. Por mais dúvida que você tenha também, você tem que testar, você tem que validar se a ideia dá certo ou não. Você tem 50% de chance. Isso. E também olhar a questão do público, né? Do seu público-alvo, se isso daí é uma necessidade. Porque o que eu costumo, né, assim, o meu pensamento, você consegue vender algo, né, que dá resultado, que a pessoa vai comprar e vai mudar alguma coisa na vida dela. Né? Seja uma questão de uma área de atuação, seja uma questão para passar em um concurso, enfim, qualquer coisa. Se você for analisar, aquilo que ela comprou foi esperando um resultado que ela teria depois desse curso, não só um conhecimento para não ser praticado, por exemplo. Uhum. Isso eu acho que é bom, né? Você repensar direitinho e ver o Tem que que ter que isso, foco. isso, e ver o que que o seu produto, o que que a sua ideia vai trazer de benefício para o seu cliente, né? Exato. E não adianta você querer abranger todos os públicos e você não vai conseguir. Você tem que ter um foco específico, um público primário, que depois, se você conseguir ganhar outros públicos, isso é consequência, mas você tem que ter um foco principal. E ela até comentou do modelo de negócio do Sebrae, é interessante, o do Sebrae eu conheço. O business plan deles é bacana. E eles são referência, né, nessa área de Sim. empreendedorismo. Eles até têm um curso, não sei se é um curso, é meio que um treinamento, né? Tipo uma faculdade. Que estudante, ele passa acho que 2 anos, se eu não me engano, e vivendo na prática, né? O que Toda a que. mentoria, Eu sim. acho que é engenheiro de sucesso, um negócio assim. Que é interessante. Então, assim, olha a ideia que o Sebrae teve para trazer a prática para dentro de alguns estudantes, né? Então, Uhum. é algo que talvez muita gente pensou que até hoje, né? Hoje tem gente. Nossa, uma maneira de levar a prática para dentro da faculdade. E muitas coisas não conseguem executar. Mas vamos lá. Micael, eu quero dividir aqui em duas situações. Uma situação, Uhum. a questão de empreendedorismo para estudante de engenharia. Se é possível, algumas dicas para quem está pensando nisso. Porque hoje a gente sabe, né, que a internet ela ajuda muita gente. Então, seja você com. Tem gente aí que com 15 anos, 13 anos já está fazendo mais dinheiro do que quem tem 30. Então isso Mais daí. dinheiro que uma pessoa que demorou a vida inteira para fazer. Exatamente. Então, ligando isso daí para, né, tem muitos estudantes aí que seguem você. O que você recomendaria para quem deseja começar a empreender mesmo sendo estudante? Olha, eu acho que você não precisa estar formada para você empreender, para você criar uma solução, criar um projeto, alguma coisa. Primeiro de tudo, a gente tem que realmente é importante cada um fazer lição de casa e buscar entender o que é empreender, o que é empreendedorismo, porque tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Na internet a gente tem muito conteúdo bom, muitas pessoas boas, mas também tem muita coisa, muita gente falando coisa errada, querendo, desculpa o termo, cagar regra e querer vender coisas que muitas vezes ela só sabe a teoria, porque ela inclusive estudou na internet, então é muito raso, é muito superficial. Você tem que ter o trabalho de pesquisa para saber quais são os resultados, os cases dessa pessoa que você vai buscar. Mas, enfim, depende. Para quem está na faculdade, eu acho que é um momento de você validar hipóteses. Você pegar suas ideias, você ir testando, você ir começar a pesquisar. Eu costumo recomendar o TCC. Você tentar aproveitar todo o trabalho que você vai ter de pesquisa do TCC para você estudar uma tese, desenvolver uma tese de algo que você queira trabalhar no futuro, de algo que você queira empreender.
essa é uma grande oportunidade. Quando eu fiz o TCC da primeira faculdade, o meu TCC era no modelo de plano de negócio. Então, eu não sei se todas as faculdades permitem isso, mas se você tiver essa oportunidade, pode ser algo muito interessante. Se não tem, se tem que fazer uma dissertação, uma tese e tudo mais, tudo bem. Você pega esse segmento, esse nicho que você quer atuar, que você quer empreender ou a sua ideia, e você vai trabalhar em cima disso. Você vai ter a diferença de você empreender durante a faculdade, para quem já tem essa mentalidade, é que você tem o suporte dos professores, de todos ali, para te ajudar na sua pesquisa, na sua validação. Porque aí aumenta muito a probabilidade de você ter sucesso quando você levar esse projeto efetivamente para o mercado. Então, cabe a você, cada um de vocês, ou tentar pegar algo que você queira trabalhar ou alguma ideia, ou identificar na região que você mora deficiências da sociedade, do mercado e trazer soluções. Então, acho que tem que ter muito o senso crítico, o senso analítico para identificar possíveis pontos de melhoria e, com base nisso, você criar soluções, criar ideias, projetos e tudo mais. E quando você tem uma ideia, é muito comum que as pessoas acabem, se você contar para alguém, as pessoas, isso aí não dá nada, que as pessoas não têm o costume de não nem sequer apoiar e ainda desdenhar. Então, quando você tem uma ideia, quando você quer fazer algo, você quer empreender, é muito importante você saber com quem você vai compartilhar essa informação. Não adianta você pegar, eu tenho uma ideia mirabolante, uma ótima ideia, mas ela pode valer 1 milhão e ela pode valer nada. A diferença, você só vai saber isso se você efetivamente testar. Então, você tem que saber muito bem com quem você se une, com quem você se associa. Nessa fase, principalmente quando a gente está começando, a gente ainda não tem muita malícia das coisas. Mas é importante você trabalhar com pessoas que tenham a mesma índole, mesmo caráter que você, os mesmos objetivos, ou pelo menos semelhantes. E que tenha expertises diferentes. Porque aí vocês entram para somar. Para você empreender sozinho é muito mais difícil. Então, busque parceiros nos quais vão agregar. Não adianta você é muito bom em engenharia estrutural, tem outro cara muito bom também em engenharia estrutural, os dois ali sabem muito bem isso e todo o restante. Então, a gente sabe disso, a gente trabalha com engenharia, a gente sabe. A engenharia e todos os negócios precisam de uma equipe multidisciplinar. Ninguém consegue ter um time de profissionais com as mesmas especialidades, que o barco não anda para frente. Então, é mais ou menos por aí. Espero que eu tenha conseguido suprir essa dúvida aí. Boa. Mas a faculdade é um excelente momento, porque você tem muito mais facilidades de acesso à informação e de profissionais para te mentorar. E assim, até completando o que você disse, que dá também para um estudante ele vê o que falta. Às vezes ele vê que a sala dele tem muita gente de obra, tem muita gente que talvez não atue, sei lá, com marketing, com algo do tipo, algo diferente. Então, fica muito mais fácil para essa pessoa que tem esse conhecimento, ela somar com, seja uma empresa já formada, ou seja, buscar, digamos assim, parceiros para montar uma empresa, um negócio, ou até mesmo, né, para a questão de trabalhar junto com parceria, ter esse diferencial, porque isso, querendo ou não, vale muito. Porque, como você disse, se juntar todo mundo fazendo a mesma coisa, e aí, como é que vai ser? Então, sempre tem que ter aquele diferencial, aquele seu quê a mais. E um negócio que você falou importante é a questão da gente tomar cuidado com as pessoas, né? Tem gente que só quer sugar, seja colega, seja Sempre tem. sempre tem. Então, cuidado com quem você tá, com quem você fala suas ideias, talvez ideias aí muito boas que não vai sair do papel porque alguém deu um não. Alguém falou, não, não mexe com isso não, já não vai valer a pena. E isso daí é Você interessante, desanima, inclusive, né? principalmente, né, na área quando a gente ainda é estudante.
Porque enquanto você ainda é estudante, você ainda não sabe como que é na prática, você não sabe como que é o mercado. Então, muitos nãos, muitas ideias negadas, você vai falar, nossa, mas tudo que eu estou pensando não vai dar lá fora, porque uma ou duas pessoas. Então, é interessante ficar atento, né, a isso. Sem dúvida. E o outro ponto é a questão, né, para quem está saindo do mercado e quer começar, né, começar um negócio, começar a trabalhar, começar a empreender, igual você falou, essa questão do empreendedorismo, ele tem, né, vários caráteres que, às vezes, muitas vezes, ele é denominado errado, né? Então, como que alguém recém-formado, saindo da faculdade, a gente, né, tá vindo de uma crise aí que durou, né, desde 2012, está só descendo, E entramos em outra agora e temporada já que a gente não estamos em sabe. outra. Então, assim, quem formou agora, uma dica, por exemplo, para quem formou agora no final de 2019, o que que o Mikhail, se tivesse formando agora, faria para alavancar, né, essa carreira de engenheiro civil ou engenheiro, usando as armas que a gente tem disponíveis hoje no mercado? Bom, primeiro de tudo, acho que você tinha comentado anteriormente a respeito de networking. Networking, todo mundo precisa se preocupar muito com isso. A gente precisa desenvolver isso desde o primeiro dia de faculdade. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para engenharia, eu já fui com uma estratégia um pouco diferente. Eu tinha em mente que eu queria entrar no mercado de trabalho quanto antes, porque eu dei um passo para trás pensando e planejando dar dois para frente, porque eu tinha empresa, vendi empresa, tudo, e voltei a ser estagiário. Então, foi um momento bem delicado ali. E aí, desde o primeiro dia de aula, eu já tinha isso em mente, que eu ia buscar desenvolver minha rede de contatos na faculdade e tentar conseguir, seja através de networking ou não, que eu tentei por vários meios, me candidatando em processo seletivo e tudo mais, a entrar no mercado de trabalho. E aí, por incrível que pareça, hoje o networking é o que mais contrata. Então, no final do primeiro semestre, eu consegui minha primeira oportunidade de estágio na engenharia através do networking e através de uma pessoa que eu conheci literalmente no primeiro dia de aula. Então, a importância do networking é fundamental. Isso aí é um ativo, é um patrimônio que você constrói ao longo da sua carreira imensurável. Não tem um valor para isso. É um ativo muito importante. Além disso, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai involuntariamente se deparar com projetos, com demandas, tudo mais, que você vai lembrar de pessoas, você vai precisar de pessoas. Então, eu costumo, às vezes, tem alguns tipos de trabalho que eu não faço, eu indico amigos, indico colegas de profissão, tudo isso envolve o networking. E muitas vezes, quando eu preciso de algum tipo de profissional, por exemplo, a parte de cálculo estrutural não é a minha especialidade, eu não executo e eu tenho parceiros que fazem isso para os projetos. Então, a gente precisa desenvolver o networking, que é algo que vai sempre andar junto na nossa carreira, na nossa trajetória. Já quando você se forma, a gente pode se deparar, assim como a gente se depara com N variáveis e variáveis incontroláveis. Da mesma forma e o melhor exemplo disso é agora. A gente está passando por um momento, o ano passado, as perspectivas para esse ano eram excelentes, que o mercado ia melhorar e tudo mais. Em São Paulo, aqui em São Paulo, eu já no segundo semestre do ano passado já tinha visto muitos empreendimentos saindo, muitas obras e tudo mais. Então ali eu já tinha um extrato ali, um recorte da amostragem da nossa engenharia, da nossa economia. E aí a gente entra em 2020 e acontece tudo isso, tudo para, tudo esse cenário de incerteza, o mercado financeiro também, as perspectivas eram excelentes, a gente falava em bolsa de 140 mil pontos, hoje acho que o teto não chega nem a 80 mil, as perspectivas para esse ano não chega acho que nem mais em 80 mil, 70 alguma coisa, eu não lembro exatamente agora,
Então, tudo isso reflete em todos os segmentos, todas as engenharias, em todas as áreas da economia. Então, para você conseguir superar esse momento, é muito importante que você não desanime, tem que sempre buscar se aperfeiçoar, buscar aproveitar esse momento para ter ideias, para analisar, para acompanhar a parte econômica, as perspectivas, tendências. Tenta filtrar um pouquinho, se blindar das notícias ruins. Óbvio que a gente tem que acompanhar isso, mas assim como ontem a gente fez até uma live no 360 aqui com uma médica psiquiatra. E a gente falou justamente disso, da saúde mental, como a gente tem que se preocupar com isso também, para a gente conseguir sair desse momento. Então, pega aí uma vez por dia, no máximo duas, de manhã e à noite, pega, aí você vai se informar, mas você vai atrás da informação. Não deixa a informação vir até você, não consome esse tipo de conteúdo, porque muitas vezes tem fake news e tudo mais, você não sabe qual a procedência. Então, você selecione suas fontes fidedignas e tal e vá atrás dessa informação. E aí, pega esse momento para identificar como você pode se diferenciar no mercado, o que você pode oferecer, criar soluções, você vender o seu conhecimento. A gente, desculpa, eu estava numa reunião agora, duas reuniões seguidas, então estou com a garganta bem seca. A gente parte do princípio que sempre todo mundo tem algumas qualidades. Então, você tem que buscar desenvolver essas qualidades e, nesse momento, tentar, através da criatividade, oferecer soluções para o mercado. É muito difícil a gente afirmar agora qual segmento, o que fazer e tal. Não, você tem que ir para esse caminho, que esse caminho é bom. Agora a gente está todo mundo no escuro, está num cenário nebuloso, a gente não consegue afirmar nada. O que a gente consegue afirmar é que a gente precisa se preparar. Então, esse é o momento de você ter paciência, conseguir controlar aí a sua saúde mental e buscar, poxa, tem algo que você sabe que você não é bom o suficiente, que você precisa se aprimorar, alguma habilidade da área que você quer atuar, que você precisa se desenvolver, agora é a hora, vai se preparando e na parte de empreender, agora é um momento que você pode justamente aproveitar para fazer as pesquisas, para montar o seu plano de negócio, para quando você tiver a oportunidade, você começar a fazer os testes, começar a fazer as validações. Essa é a dica que eu posso dar. Eu não quero nem me arriscar a falar algo em específico, porque acho que é falta de responsabilidade da minha parte eu pegar e afirmar algo, porque está todo mundo no cenário de incerteza. Então, acho que o que é válido agora é a gente pegar esse momento e aproveitar isso como um momento de reflexão. Repensar tudo, repensar o caminho que você está seguindo, se realmente é isso que você quer e tal, e avaliar tudo, ponderar tudo, colocar tudo na balança. Acho que esse é um momento crucial, e é porque é um momento estratégico. Para quem está trabalhando também, está atuando no mercado de trabalho, se você está fazendo home office ou não e tal, também é um momento de reflexão. Eu acho que todo mundo tem que repensar, olhar de forma mais introspectiva nesse momento, porque a gente precisa se preocupar muito com a nossa saúde mental, com as nossas habilidades, nossos conhecimentos. E uma dica de habilidade, vamos dizer assim, que eu recomendo, que eu acho que ainda assim eu senti um contraste quando eu vim para a engenharia da área que eu atuava da comunicação, tudo mais. Quando eu vim para a engenharia, eu senti muito um contraste relacionado à gestão de pessoas. Eu vejo as pessoas, os profissionais de engenharia com muita dificuldade de serem líderes. Ser líder é você pegar e inspirar as pessoas, você saber conduzir uma equipe, conduzir um time e tal, e um projeto. E o engenheiro é o líder. Então, todo mundo precisa desenvolver essas habilidades de liderança e gestão de pessoas. Essas são as principais dicas que eu posso dar para vocês aí, porque um ponto fraco aí na minha visão do engenheiro de forma geral. O engenheiro confunde muito ser líder com ser chefe.
e são coisas totalmente distintas. Verdade. Até nessa questão de desespero, né? Porque, querendo ou não, a gente está indo aí para a terceira semana, né, de isolamento. Uhum. E muitos construtores também pararam. E aí, como é que os Sim, engenheiros estão lidando com isso? Como que os engenheiros estão lidando com a questão do canteiro de obras? Como ele está lidando com os funcionários dele de canteiro? Então, você tocou num ponto muito interessante aí, que realmente, mas logo, né, quando começou toda essa bagunça, eu vi um vídeo, hum, porque tô falando, né, de 2020. Que o ano de 2019 ele foi um ano muito estranho. Aconteceu muitas coisas estranhas e todo mundo estava apostando a ficha em 2020. E olha aí o que, que aconteceu. Então, assim, foi geral. Gente, a bolsa, o sim, que, que era aquilo? Então, assim, questão de economia, questão de quarentena. Eu tenho 27 anos, nunca vi isso. Minha mãe tem 50, nunca viu isso. Então, é algo que está acontecendo agora. E olha que a gente está no século XXI. Século hum, XXI é bem, bem desenvolvido, né? Bem evoluído. E ainda está acontecendo certas coisas que não tem como prever. E a gente, né, ainda mais essa questão da engenharia, que é essa questão do corona, a gente abordou muito quando aconteceu lá na China. A questão da habilidade que eles construíram hospitais em 10 dias, como que eles lidaram com essa questão de infra, devido, né, a esse problema que tiveram lá. Mal a gente sabia que estava chegando aqui. Isso eu não sei, deve ter sido em janeiro, né, que dezembro, janeiro, mais ou menos que eclodiu tudo isso, começou. né? Isso. Então, Esse assim, é um é momento hora. que agora está todo mundo muito exposto, todo mundo, eu digo, pessoa física e pessoa jurídica, pessoas e empresas, está todo mundo muito exposto, todo mundo fragilizado, e é um momento que vai ser de muito aprendizado para todo mundo. Esse momento está sendo comparado com um período de guerra, só que a diferença que hoje a gente tem a informação muito rápida, temos tecnologia. Você imagina num período de guerra, nas guerras mundiais que a gente teve, como que era para essas pessoas ficar confinadas, com medo, fugindo de tudo, e que é um cenário, acho que até pior, porque você não sabe se vai cair uma bomba, enfim, e você não ter a tecnologia, a internet, por exemplo. Hoje a gente tem uma série de ferramentas, a gente tem a internet que possibilita um monte de coisa, inclusive a gente está se comunicando agora e batendo um papo e tal. Naquela época não tinha nada disso. Então agora é hora de a gente ter sabedoria e aprender com isso para se fortalecer, porque quem conseguir sobreviver é, da melhor forma possível dentro das condições que nos foi imposta para todos, vai sair muito mais forte agora, depois que tudo isso passar. Isso é verdade. Até na questão também de se reinventar, né? Às vezes você, não sei, talvez um empresário, ele vê que como sendo forçado, né? Por exemplo, é o caso do home office. Eu até dei um exemplo ontem aqui no Instagram, que tem muitas áreas, né? Principalmente nossa, vou focar na engenharia civil, que você consegue trabalhar de casa. Você não precisa ter uma empresa grande, um escritório, enfim, você consegue trabalhar de casa. Não estou falando em Uhum. questão de necessário. Eu quero investir, quero montar um escritório na Savassi, papapá, beleza. Mas tem serviço para quem, principalmente quem está começando, que consegue trabalhar de casa. Assim, a questão da dificuldade para quem está começando, ele às vezes ele se desespera. Nossa, mas tem tantas construtoras, tem tantos engenheiros aí renomados que tem um escritório, que tem não sei o quê. Como que eu vou começar? Então, talvez, né, seja até o momento de você, voltando na questão da Cibele, colocar suas ideias no papel agora, organiza, põe o seu plano, depois você age, vê o que vai dar, os prós, os contras, e usa isso para quando voltar com tudo. A gente não sabe quando vai voltar. Pode acabar semana que vem, pode, não sei, quando for o pico, não ter sido aquilo tudo, mas a gente não sabe. Ou pode também mesmo as pessoas em isolamento ir lá em cima. Então a gente não sabe. Exato. O momento é de você estar se preparando, você estar se autoconhecendo, estudando, aproveita aí as oportunidades. Internet hoje ela tem tanta coisa aí de graça, tem tanta coisa boa na internet que você consegue achar com um clique.
tem YouTube com várias videoaulas, tem várias coisas. No Instagram, inclusive, né, virou praticamente uma faculdade. Todo mundo de todas as áreas, todos os dias está vindo para o Instagram trazer um conhecimento de certa forma. Exato. A gente está vindo aqui, acho que para a segunda semana de lives com várias áreas, né? Área de empreendedorismo, área de gestão de obras, área de fundações, como que essas áreas estão enxergando, o que eles estão fazendo, né? E isso eu acho importante. Acho que ajuda mesmo, às vezes a pessoa está desesperada lá, não sabe o que fazer, e vê que é para todo mundo, né? Não é só ela, é todo Tem que enxergar mundo. oportunidades nesse momento. Exatamente, enxergar e mais do que, né, enxergar é você pegar a oportunidade e fazer ela gerar resultado, né? Acho Exato. que Não adianta ficar só esperando, tem que pegar, aproveitar esse momento. O home office é algo que está sendo novo para muitas pessoas, mas é importante que você consiga manter a sua rotina diária. Isso é essencial. E, óbvio, você está em outro ambiente, mas é um grande desafio até para você se desenvolver também. A gente tem que buscar tirar melhor proveito, tirar o melhor de todas as situações que a gente vive. isso. E essa questão da informação, né, principalmente notícias, televisão, né, acompanho muita gente aí principalmente, né, de engenharia, marketing digital, e o Ryan Santos, ele fala tudo, né? Aí ele falou, maior hack de produtividade, não assista televisão. Porque, e se for parar para pensar, ele não está errado. Hoje, você liga a televisão, só tem falando disso. Só tem falando Sim, quantas mortes, quantos infectados, só uh, desgraça. só desastre. Aí na internet, quando não é isso, é Big Brother. Tudo bem que agora todo mundo está assistindo Big Brother, até eu me rendi ao Big Brother, mas Eu é não, o eu tipo. não sou. Não, dia de eliminação eu Sim, sempre sim. assisto, hoje é dia. Então, assim, é o tipo de coisa que você consegue filtrar. E o que você falou que eu achei interessante é a questão de você manter a sua rotina. Se você tinha a rotina de acordar às 6 horas e ir para o seu trabalho, acorda às 6 horas, toma seu café, toma um banho, Sim. veste uma roupa mais, não precisa ser um terno, uma gravata, mas veste uma roupa como se fosse trabalhar, né? Exato, não vai ficar de Porque pijama. isso, porque querendo ou não, muita gente trabalha do lado da cama, né? Então, Uhum. então a chance de você voltar para ela é grande. E Tem que se assim, é óbvio, caracterizar ao né? máximo. Exatamente. E o que eu tenho visto também, até a gente, né? Sempre vai ter um dia. Uma coisa que eu aprendi também nessa minha jornada de trabalhar em casa, essa questão que tem dia que você não produz, a sua cabeça, ela não tá para aquilo. Então, se permita, tá? Se dá esse tempo de um descanso. Vai ver outra coisa, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai ler um livro, faz qualquer coisa, porque não vai adiantar. E assim, eu acompanho muita gente aí, acaba chegando nesse ponto. Porque vai ter um dia que você vai estar produzindo o que era para ter produzido em 5 dias. Então, Uhum. aproveita esses momentos, né, de pico, produz, e o dia que você vê que, Exato. nossa, você pode ficar 5 horas no computador e não consigo fazer nada. Aí você perdeu 5 horas, você poderia estar, sei lá, dormindo, vendo uma série, lendo um livro, Cuidando da saúde, fazendo uma atividade física. isso, e perdeu por ter que se martirizar. Nossa, não, mas eu tenho que estar fazendo isso. Então, se permita dar esse, digamos assim, esse descanso e aceite também o que o seu corpo pede. Isso aí eu já, né, eu vivo na prática. Tem dias que não dá, mas tem dia também. Ontem, 3, 4 horas da manhã, eu estava mexendo com o negócio. Então, é uma dica que eu dou, né? Faço pratico isso aí todos os dias, então calma, né? Calma, porque tudo tem um planejamento, uma organização que é essencial e aceita isso. Mas acho que Exato. a gente conseguiu, né, transmitir um recado importante para os meninos. E, Eduardo, alguma última fala, um recado, alguma coisa, né, uma reflexão para você deixar para a gente, principalmente nesse momento aí, o que seria? Olha, eu acho que a gente tem que ter sabedoria nesse momento. Não adianta a gente ficar nessa ansiedade e tudo mais. Tenta se blindar do externo, das informações externas.
Vá você buscar a informação para se atualizar nas fontes que você confia. É, tenta aproveitar esse momento. Não encare esse momento como férias, para quem, por exemplo, não está trabalhando, não encare como férias isso. Encare como uma oportunidade. Tente se aperfeiçoar, se aprimorar, vá buscar colocar em prática projetos que você está há tempos enrolando, empurrando com a barriga aí. Vá ler livro, coloca a leitura em dia daqueles livros que você está querendo ler faz tempo. Esse é um momento de muita reflexão e introspecção. Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, se preparar, porque é um momento delicado e de incerteza. E é para todo mundo. Então, não acho que só está acontecendo com você, só você que está assim ficando maluco, mas todo mundo está. E aí, falando de empreendedorismo, também não tenha não se pressione de querer empreender, montar algo, isso aqui com ansiedade. Tudo tem que ter um planejamento, tem que respeitar algumas etapas. Primeiro você precisa fazer o passo a passo ali, estudar muito, analisar e depois você vai colocar as coisas em práticas. E eu costumo, até na minha palestra presencial, eu falo muito da questão do CEO de Instagram. Que tem muita gente querendo, não sabe nem o que é empreender e coloca lá como CEO do Instagram tal, do perfil tal. E muita gente não sabe nem o que é SEO, a sigla. Então, antes de tudo, pesquise, tenha humildade, busque conhecimento. Ninguém nasce sabendo, então todo mundo tem que parar, colocar o pé no chão e fazer o passo a passo. Para quem quer empreender, Show de bola. Eduardo, muito obrigada, né, o tempo, né, que se disponibilizou. E é sempre um prazer recebê-lo aqui. E é prazer é isso. meu, fico à disposição de todos vocês. Engenharia 360, Eduardo Micail, engenheiro de sucesso, estou à disposição de todos vocês. Lá no nosso site a gente publica conteúdo diariamente sobre todas as engenharias. Se não tiver, manda para a gente que a gente vai produzir. A gente tem uma equipe de redação para produzir tudo. Lançamos recentemente o podcast 360, está disponível para todos os celulares e todos os aplicativos aí. E o nosso canal do YouTube está no ar de novo. A gente foi hackeado, mas estamos já novamente no ar aí. Então, para quem não acompanha ainda, fica o convite para vocês. Sensacional. Muito obrigado pela E oportunidade e pelo convite, Camila. É um imenso que é prazer. isso. Então tá bom. Muito obrigada, viu? Grande Eu, abraço aí. eu que agradeço. Um abraço a todos, pessoal. Galera, quem eu vi que teve gente que chegou agora, quem não começou, né, na live 6 horas, todas as lives da quarentena eu tô salvando no YouTube. Então, se você. Essa de hoje, a de ontem também, eu vou subir elas hoje. Às 8 horas, a gente vai ter uma live aqui com o Luiz, que vai ser sobre gestão de obras. Então, mais uma live aí com conteúdo muito bom para vocês. E quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, no link da bio tem o direcionamento. Nos stories também, eu já deixei o link para subir direto. E aproveita, tem muito tema lá. Já subi umas 6, 7 palestras para lá que a gente teve aqui aula ao vivo. Então, é isso. Muito obrigada a todos e até daqui a pouco.